Bom dia a todos, meu nome é Cleia. Eu vou dar início aqui ao nosso treinamento sobre a escrituração do SIAP. Então, nesse treinamento, nós vamos, é um treinamento básico sobre a escrituração do SIAP, tá? Então, o que seria o SIAP? O SIAP é o controle de crédito de ICMS sobre o ativo permanente. Então, aqui nós vamos ver como que funciona esse controle desse crédito dentro do CUCA, dentro da parte fiscal contábil. Então, acessando aqui o sistema, a primeira informação que nós vamos levar em consideração é no cadastro da empresa. Aqui no cadastro da empresa, em datas/livros, na palheta SPED ICMS PI, nós temos essa marcação aqui, digitar dados do SIAP. Para que eu faço essa marcação? Quando que eu vou usar essa marcação aqui no cadastro da empresa? Eu vou utilizar essa marcação no cadastro da empresa quando eu quiser já habilitar no meu livro de entrada a tela para eu escriturar as informações do SIAP. Se eu não tiver essa marcação feita aqui, eu vou ter o meu controle do meu SIAP normalmente no sistema, tá? Vou voltar aqui. Eu consigo ter acesso à tela do SIAP, mesmo não tendo aquela opção assinalada. Eu posso vir aqui na escrita, que eu vou ter acesso à tela do SIAP normalmente, e eu vou conseguir incluir aqui na tela do SIAP as informações. Porém, o ideal é que quando a gente vem aqui no cadastro, em datas livros, e faz essa marcação aqui na paleta do SPED, de digitar dados do SIAP, é para facilitar, para que no momento que eu incluir a nota fiscal de aquisição, eu já consiga, nesse momento, escriturar as informações do SIAP. E aí eu já vou ter as informações do SIAP vinculadas àquela nota. Então, eu fiz essa marcação, vou salvar. Vou sair daqui e vou vir aqui no meu livro de entrada. Então, vou voltar aqui na parte de lançamentos escrita, no livro de entrada, para fazer a inclusão do lançamento. Então, aquela marcação vai habilitar esse campo aqui no rodapé da tela. Só vai habilitar esse campo quando a nota corresponder a uma nota de ativo mobilizado. Então, eu vou incluir aqui um lançamento fictício. Na inclusão do lançamento, eu não vou destacar o ICMS. Então, nesse momento aqui, na inclusão dessa nota, eu não destaco o valor do ICMS. Por quê? Se eu destacar aqui já a base de cálculo e o valor do ICMS, o sistema ele já vai levar esse valor integral lá na apuração. Então, ele já vai se creditar integralmente do valor sobre essa nota. E não é isso que a gente quer. Nós vamos apurar esse valor apenas pelo SIAP, em 48 avos. Nós não vamos nos creditar pelo valor total. Então, na inclusão dessa nota, eu vou lançar valor contábil e outras. Tá? Eu não vou destacar o ICMS nesse momento. Se tivesse outros valores, outras informações na nota, eu destacaria. Aqui a gente vai fazer um lançamento só com o ICMS. A mesma coisa em relação ao produto. Eu vou incluir o produto, normalmente eu tenho que destacar o item na nota e não vou também destacar a base de cálculo e o ICMS nesse momento, tá? Então, aqui eu não vou destacar o valor do imposto. E eu vou salvar. Fiz o meu lançamento fiscal, tudo certinho, conforme a informação da nota fiscal em mãos. E se a gente observar agora, aqui o sistema ele já habilitou no rodapé da tela a tela do SIAP. Para quê? Para que nós possamos já
nesse momento, cadastrar esse produto, cadastrar esse ativo na tela do SIAP. Por que é recomendado a gente utilizar essa tela para fazer o cadastro, né, do SIAP na aquisição? No mês que a gente está adquirindo o SIAP, no mês da aquisição, nós temos que enviar para o SPED fiscal as informações do registro G130 e G140. O G130 e o G140 corresponde à nota fiscal e ao item dessa nota. Então, no mês da aquisição, eu tenho que mandar para o SPED a nota fiscal correspondente à aquisição desse ativo imobilizado. E quando nós incluímos as informações do ativo já pelo lançamento fiscal, o sistema, aqui na paleta de informações referente aos documentos, ele já preenche os dados da nota, tá vendo? Então, quando a gente cadastra, aproveitando já aqui o lançamento fiscal, as informações da nota já vêm aqui para essa tela. Por quê? Ah, mas eu não quero utilizar aqui, eu quero ir lá na tela do SIAP, vou fechar aqui. Não, eu não vou cadastrar pelo lançamento, eu vou vir aqui na parte da escrita, na tela do SIAP, e vou fazer a inclusão da nota por aqui. Vocês podem também. Só que aqui, ó, na paleta de informações referente aos documentos, vocês vão ter que preencher os dados da nota. E esses dados da nota têm que ser preenchido exatamente como está lá no livro de entrada. Espécie do documento, série, data, número, a chave da nota fiscal eletrônica. Por quê? Se eu vier aqui e preencher um campo desse diferente do que está na nota, vai dar erro porque o validador não vai reconhecer. Então, o validador do SPED não vai reconhecer que essa nota fiscal ela já está lá no livro de entrada. Ele vai entender que é outra nota. Então, para não correr o risco da gente preencher um campo divergente, uma informação incorreta, quando nós estivermos falando de aquisição, o ideal é já incluir os dados do SIAP por aqui, porque aqui eu já vou ter as informações da minha nota vinculada normalmente. Vim aqui, cliquei para incluir a data, o sistema já vai trazer a data, compatível com a data de entrada, né, a data da aquisição, e aqui eu vou incluir nessa pastinha as informações do ativo. Ele não puxa para cá o item da nota, tá? Porque às vezes no item da nota vocês podem colocar lá uma informação mais abreviada, não vai ter todos os dados que a gente precisa. Então aqui eu vou incluir o bem individualmente, tá? Ele não puxa para cá as informações lá do item da nota. Então aqui nós vamos cadastrar as informações do ativo. Eu tenho que vincular esse ativo, esse imobilizado, a uma conta contábil. Não vai ser o intuito aqui, tá? No nosso treinamento, mas para quem utiliza o controle de ativo imobilizado, controle de depreciação, dá para aproveitar esse cadastro. Então, quando a gente estiver fazendo o cadastro desse bem aqui para a tela do SIAP, vocês podem aproveitar esse mesmo cadastro, esse mesmo item, na hora de incluir lá na tela de depreciação, tá? Então, quando a gente estiver fazendo aqui, para quem utilizar esse controle, já colocar aqui a conta do imobilizado corretamente. Vou preencher as informações do setor e aqui eu vou cadastrar os dados do meu bem. Por padrão, tá? O sistema ele vai trazer o bem na sequência. Então, informei a conta aqui. O sistema entende que ainda não tem nenhum bem vinculado a essa conta, então ele já vai trazer o código do bem. Esse código do bem é o código interno do Cuca. Então, esse código sempre vai ser na sequência, eu não consigo alterar. E aqui o bem para a empresa, vocês podem colocar o código que vocês quiserem. Se a empresa tiver uma classificação, né, própria lá e vocês queiram atribuir o mesmo código de bem, não tem problema. Vocês podem vir aqui e atribuir da forma que achar melhor.
Vou cadastrar as informações do bem. Então, quanto mais informação eu preencher aqui na discriminação do meu bem, de forma detalhada, melhor, tá? Vou vir aqui, cadastrar todos os dados. O caminho do bem, se eu tivesse uma foto desse bem e eu quisesse deixar aqui com a foto também para diferenciar, eu poderia vir aqui, selecionar a foto do meu ativo para deixar aqui no cadastro mais completo. A nota de entrada, então, como eu já tenho essa nota lançada no Kuka, o sistema mostra aqui só para eu vir e selecionar. Vou preencher a data da aquisição e o valor da aquisição. Então, aqui o valor da aquisição é o valor do bem, do ativo, tá? O tipo de mercadoria. O Kuka, ele mostra aqui as duas opções bem e componente. Porém, o sistema ele só faz o controle, tá? Quando corresponde ao bem. Quando tratar de componente, o sistema ele não vai ter esse controle desse componente, de qual bem esse componente está vinculado. Então, ele mostra aqui a opção, vocês podem utilizar, mas vocês vão ter que ter esse controle fora do sistema. Então, eu tenho lá vários componentes que integram um único bem, eu preciso ter o controle desses componentes, desse bem, fora do sistema. Eu não tenho esse controle aqui pelo sistema. Vou colocar a vida útil do meu bem e a quantidade de parcelas que eu vou me creditar desse bem. A função é um campo obrigatório, então eu tenho que vir aqui e preencher a função desse bem da forma que eu achar melhor, bem utilizado na fabricação, bem utilizado para transporte. Então, aqui vocês vão preencher a função da forma que achar melhor. Esse campo função também é um campo obrigatório. Se eu não preencher, vai dar erro no meu expediente fiscal, tá? Então, todos os campos que a gente vai ver aqui, as orientações que nós vamos ver, nós já vamos relacionar a questão dos erros, tá? Então, quando a gente for gerar depois o arquivo, provavelmente não vai dar erros relacionados a esses campos, porque a gente já está preenchendo aqui. Então, tudo que for campo obrigatório, que vai dar erro para vocês, eu vou enfatizar na hora da explicação. Então, esse campo função é um campo obrigatório. Fiz o cadastro do meu bem, vou selecionar. Então, aqui o sistema ele já trouxe a informação do meu bem. Aqui no tipo de movimento do SIAP, nós sempre vamos utilizar para aquisição a primeira opção, IM, imobilização do bem individual. Então, sempre que eu tiver cadastrando um bem relacionado à aquisição de nota, é essa opção que eu vou selecionar, a primeira opção, imobilização do bem individual. Selecionei o tipo de movimento, eu vou vir aqui e vou preencher o meu crédito de ICMS. Então, aqui eu venho, cadastro o crédito do ICMS. Se tiver substituição tributária, o que for compor, tá, esse valor do imposto, eu tenho que cadastrar. O ICMS operações próprias, a substituição tributária, frete, o diferencial de alíquota. Então, o que eu tivesse nessa nota fiscal, eu vou cadastrar aqui para o sistema me trazer o valor total. Então, quando eu preencho aqui o valor do ICMS, o que o sistema já faz? Ele pega esses 27 mil e divide pelas 48 parcelas que eu cadastrei lá no cadastro do meu bem. Então, de acordo com a quantidade de parcelas que eu preencher aqui dentro no cadastro do meu bem, o sistema já vai pegar o valor do ICMS e fazer a divisão. Com isso, ele vai chegar na minha parcela passível de apropriação. Essa aqui não é o valor exato, tá? Não é que todo mês eu vou poder me creditar de R$ 562. Então, a gente vai ver daqui a pouco. Essa aqui é um valor passível que eu possa vir me apropriar, é o máximo. Então, todo mês eu posso me creditar no máximo de R$ 562.
Então, feito isso, eu vou salvar. Então, esse primeiro processo, essa primeira parte aqui que a gente viu, é em relação à parte de cadastro do bem, cadastro do imobilizado. Vim aqui no livro de entrada, cadastrei a nota, cadastrei o meu ativo. Então, se eu sair dessa tela agora e voltar aqui na parte de lançamentos, escrita fiscal, SIAP, aqui na tela eu vou ter as informações do meu ativo, eu vou ter aqui as informações já da minha nota vinculada, eu já tenho todas as informações preenchidas. Então, todo mês eu vou vir aqui nessa tela e vou fazer a minha apropriação, eu vou ver qual o valor que o sistema está me permitindo apropriar o crédito do ICMS. Antes da gente ver a parte de cálculo, tá? Da gente entrar na parte aqui de cima em relação ao cálculo da apropriação, uma outra informação que é importante para o SPED fiscal é aqui nessa tela, aqui na parte inferior da tela, esse campo, itens do SIAP. Então, lembra que eu falei que para o SPED é obrigatório mandar o registro G130 e o G140? O G130 é a nota fiscal, o G140 é o item dessa nota. Então, quando eu faço o cadastro desse bem e acesso essa tela aqui, itens do SIAP, aqui nessa tela eu vou ter a informação do meu item. Do jeito que está aqui, o sistema já vai gerar para a gente o item desse SIAP. Então, ele já vai mandar lá para o registro G140 do SPED a informação do item. Porém, ela vai sem o valor do ICMS, porque lembra que na nota fiscal nós não destacamos o ICMS operações próprias. Por isso que eu preciso entrar aqui, vou voltar aqui rapidinho, eu preciso entrar aqui na tela do SIAP, nessa tela aqui, itens do SIAP, vir aqui e destacar o ICMS operações próprias. Então, aqueles 27 mil que eu destaquei de ICMS passível, né, o valor que eu tenho de ICMS sobre essa nota, eu tenho que vir aqui e preencher o valor. A mesma coisa se fosse substituição tributária, se fosse frete e o ICMS diferencial de alíquota. Eu tenho que vir aqui preencher esse valor, porque senão esse campo, a ausência dessa informação, também dá erro para mim na hora de validar o arquivo. Então, esse passo a passo na aquisição da nota é muito importante para evitar possíveis erros que vão vir a ocorrer quando eu for validar o meu arquivo do SPED. Fiz o preenchimento desse campo, posso salvar. Agora sim, os meus registros de escrituração, de aquisição da nota, do item da nota, eles estão corretos, estão preenchidos corretamente. Fiz, né, a inclusão desse lançamento, desses valores. Pronto, o meu item já está aqui lançado na tela do SIAP. Eu já posso iniciar a minha apropriação do meu crédito. Como eu tinha dito antes, a apropriação ela não vai ser pelo total da parcela. Para a apropriação é levado em consideração o cálculo do fator. O que é esse fator? O fator é a relação das saídas tributadas dividido pelo total das saídas. A legislação ela fala assim que eu só posso me creditar de ICMS daquelas notas que eu tenho débito de imposto. Então, eu não posso ter um crédito de ICMS sobre o total das minhas notas, sendo que no total das notas existem operações tributadas e existem operações isentas. Então, aquilo que é isento, eu não posso ter crédito de imposto. Por isso que tem que ser feita essa relação, essa proporção, o que é tributado sobre o total das notas. Então, eu só vou me creditar levando em consideração esse fator aqui. O que o sistema faz? Aqui é um cálculo simples, ele divide o total das saídas tributadas pelo total de saídas, acha o fator, aí ele pega a parcela que a gente tinha achado, 562, e multiplica por esse fator.
Então, todo mês, tá? Eu tenho que entrar nessa tela e ver qual vai ser o meu ICMS passível de apropriação. Qual é a parcela que eu posso me apropriar do crédito de ICMS nesse mês. Então, nesse mês de janeiro, eu posso me apropriar desse valor aqui, R$ 398. Aqui embaixo também na tela, o sistema ele vai vir trazendo. Então, todo mês ele vai vir demonstrando aqui na tela para vocês os valores até chegar nas 48 parcelas, até chegar no valor total. Tá? Então, aqui vocês conseguem ter um controle de quanto foi apropriado em cada mês até atingir as 48 parcelas aqui no final. Em relação a esse cálculo aqui, tá? O cálculo do fator. O sistema, ele, por base, ele vai levar em consideração o CFAP das notas. Então, aqui no livro de saída, o que o sistema vai observar? O CFAP, se essa nota ela é uma nota que represente receita, então, por exemplo, esse lançamento 502 é uma nota fiscal de venda de mercadoria adquirida, é uma operação que representa receita, então, por padrão, essa nota já vai entrar para o cálculo, tá? Então, é uma nota que representa receita, então, ela vai entrar lá no total da saída. Para o sistema saber se ela é tributada ou não, ele olha a base de cálculo e o imposto do ICMS operações próprias. Então, por padrão, o sistema ele sempre vai levar em consideração o quê? As notas que representem receita e as notas que tiver ICMS operações próprias destacado. Então, o sistema ele pegou essa nota e aí ele veio aqui e olhou. Essa nota é uma nota é uma nota que representa receita, porém ela não tem ICMS destacado. Então, essa nota entrou lá para a gente no total das saídas. Ela não entra como uma operação tributada. A mesma coisa essa nota aqui. Ela é uma nota que representa receita, mas ela não tem ICMS operações próprias. Então, o sistema não soma essa nota lá como uma nota tributada, tá? Ela tem aqui o destaque do ICMS substituição tributária. A gente vai ver daqui a pouco algumas marcações que nós fazemos para considerar ou não esses valores. Mas, por padrão, essa nota aqui não está entrando lá como uma nota tributada, tá? O sistema está considerando, eu vou voltar aqui rapidinho, ele está considerando como uma nota tributada só a nota que tem destaque do ICMS operações próprias. Aí nós vamos para algumas ressalvas, né? Questões de entendimento. Não, eu tenho entendimento que as notas com substituição tributária têm que ser considerada como saída tributada. Então, a minha empresa ela é contribuinte substituta do ICMS, ela recolhe o ICMS, então, no meu entendimento, essa operação tem que entrar como saída tributada. Como que eu faço? Eu vou vir aqui no cadastro da empresa, datas livros, aqui de novo na palheta do SPED ICMS IPI, eu vou ter essa primeira linha aqui. Somar notas quando possuir valor de ICMS substituição tributária e não possuir ICMS operações próprias. Quando eu faço essa marcação, venho aqui na minha tela do SIAP, o que o sistema fez? Ele pegou aquela nota que tem ICMS substituição tributária destacado e considerou aquele valor aqui no total das minhas saídas tributadas. Então, eu entendo que aquela nota vai ser considerada, assim, como uma saída tributada. Então, se a gente observar, ó, o total das saídas não mudou, mas o total das saídas tributadas, sim. Com isso, muda também o valor da minha apropriação. Então, essas marcações que a gente vai ver, que nós vamos fazer, tudo vai levar em consideração as operações, tá? E vai levar em consideração também ao cálculo do imposto. Outra situação.
Outra situação que nós temos é a questão do ICMS diferido. Então, as empresas que têm ICMS diferido não destaca na nota o valor do ICMS. Então, aqui não tem campo para destacar o valor do ICMS diferido, né? Na legislação, no livro fiscal, não tem um campo próprio para destacar o valor do ICMS diferido. Porém, existe o CST de ICMS específico. Então, eu entendo que a minha nota, que teve o ICMS diferido, tem que considerar esse ICMS diferido para o cálculo também do SIAP. Ele tem que entrar lá no cálculo do meu SIAP. Como que o sistema faz para reconhecer isso se na nota não tem o ICMS destacado? Vou voltar de novo aqui no cadastro da empresa. Aqui eu tenho essa opção aqui, ó, somar notas quando possuir ICMS diferido. Então, eu vou desmarcar a primeira, vou deixar só essa aqui marcado para facilitar a visualização. Então, eu vim aqui, fiz a marcação. Voltando aqui na tela do SIAP, o que o sistema fez? Ele somou aquela nota fiscal relacionada à operação de ICMS diferido no total das saídas tributadas. Então, vou voltar aqui no lançamento rapidinho. O sistema ele reconhece, tá, a operação a partir do CST de ICMS. Então, não adianta eu fazer aquela marcação e aqui no CST de ICMS está destacado outro CST. Então, aqui tem que estar um código de situação tributária correspondente a diferimento. Senão, o sistema não vai reconhecer, tá? Outro código aqui não vai entrar lá na apuração. Tem que ser um CST correspondente a essa operação. Uma outra questão são as notas de remessa e bonificação. Essas notas aqui, elas não entram no total das saídas, tá? Nas saídas tributadas, elas não vão entrar mesmo, porque não tem destaque de imposto, mas essa nota também não está somando lá no total da saída. Então, para aqueles que têm entendimento que essa nota ela tem que ser considerada no total das saídas, eu posso vir aqui também no cadastro da empresa e fazer essa marcação aqui do meio, considerar bonificações para o valor total das saídas. Vou fazer a mesma coisa, vou deixar só ela marcada, desmarquei as outras. Vou voltar no SIAP. Então, aqui, ó, as minhas saídas tributadas voltou para os 40 mil, mas aqui no meu total das saídas, está somando agora aquela nota de bonificação. Então, essas marcações que existem lá no cadastro da empresa vai influenciar para o cálculo aqui do fator, tá? O cálculo da relação do total das saídas em relação às saídas tributadas. Cada marcação daquela, tá? Vocês vão fazer conforme o entendimento fiscal de vocês, conforme a necessidade de cada empresa. Então, vocês vão levar em consideração e avaliar essa necessidade. Mas hoje o sistema, ele disponibiliza esses cálculos para vocês, tá? Não tem nada marcado lá no cadastro, não tem nenhuma daquelas opções, aí nós vamos considerar as operações básicas. As notas com ICMS operações próprias entram no total das saídas tributadas e as notas que representem receita, né, mas não teve o destaque do ICMS, vai somar junto no total das saídas, tá? Então, esse é o cálculo que o sistema faz. Vim aqui, vi o valor, tenho o meu valor do meu crédito que eu posso me apropriar no mês. Esse valor não vai automático para apuração, tá? Então, se eu vier na parte de apuração dos impostos, aquele crédito, tá, do SIAP não entrou aqui, não vai entrar, não é automático. Por quê? Eu tenho que todo mês emitir a nota fiscal de apropriação do crédito.
Então, eu tenho, meu cliente vai emitir lá, no final do mês, a nota fiscal de apropriação desse crédito. Eu vou entrar aqui no meu lançamento, no meu livro de entrada, e vou discriminar a nota, vou incluir o meu lançamento fiscal referente a essa apropriação, tá? Fiz o lançamento fiscal, esse lançamento fiscal, quando é lançamento de apropriação, eu só lanço o valor do imposto. E aí eu vou utilizar esse código contábil COR. Então, quando eu tiver lançamento que eu vou destacar só o valor do imposto, o código contábil que eu vou utilizar é esse daqui, o COR, tá? Para o sistema ele reconhecer que eu vou lançar só o ICMS. A mesma coisa o CFAP. O CFAP, eu vou lançar o CFAP correspondente à apropriação do crédito de imobilizado. E aí eu vou vir aqui e vou destacar o meu imposto que eu vou me creditar nesse mês. Esse tipo de nota não tem item, tá? Fiz aqui o meu lançamento correspondente ao crédito de ICMS. E aí sim o sistema traz o valor aqui para a apuração. Então, o sistema ele faz o cálculo automático da apropriação para vocês todo mês, para que vocês tenham um controle do ICMS que vocês vão se creditar a cada mês, tá? Mas o valor na apuração só vai ser gerado depois que fizer o lançamento fiscal, porque é assim que a legislação determina, tem que ser emitida uma nota fiscal todo mês referente a essa apropriação. Voltando aqui à tela do SIAP, então o que nós vimos aqui, tá? Foi em relação às aquisições. Fiz uma aquisição de um bem no mês, já vou fazer a inclusão desse valor aqui. Ah, mas e quando eu tiver bens já em andamento, a empresa veio nova para o escritório agora, estou começando a trabalhar com o Cuca agora, e eu preciso cadastrar os meus bens aqui para fazer esse controle. Eu posso fazer isso? Pode sim. Então, aqui, vou acessar a tela do SIAP, vou clicar em incluir e vou cadastrar as informações da nota. A data de entrada vai ser o primeiro dia do mês, tá? Porque aqui é quando eu vou trabalhar com esse bem dentro do Cuca. Então, essa data de entrada, aqui vai ser o primeiro dia do mês, porque eu estou implantando um saldo. Vou fazer a mesma coisa, vou acessar aqui a tabela de bens e vou incluir um bem. Aqui, se a gente observar agora, eu não vou ter a nota fiscal dessa aquisição. Ele puxa aqui essa nota porque nesse mês de janeiro que eu estou lançando, tem essa nota escriturada, mas não é essa nota que eu comprei esse bem. Aí, nesse caso, eu vou ter que vir aqui, preencher os dados da nota manualmente. Então, eu vou vir aqui e vou preencher a aquisição. A mesma coisa em relação ao tipo de mercadoria, a vida útil, as parcelas. Então, eu vim, fiz o cadastro do meu bem. Vou selecionar. O que muda em relação ao tipo do SIAP, que é tipo de movimentação? Nessa situação, aqui eu vou selecionar essa opção SI,
saldo inicial de imobilizado, tá? As outras opções aqui, elas estão mais vinculadas à questão do componente. Então, a gente não vai entrar nesse mérito, porque, como eu tinha falado, inicialmente o sistema ele não vai fazer esse controle dos bens e dos componentes. Então, a gente vai tratar essas opções, tá? Então, aqui eu vou utilizar saldo inicial dos bens, porque eu estou fazendo a implantação desse saldo. Preenchi aqui, vou preencher os valores de ICMS. Quando eu vier aqui na palheta de informações referentes aos documentos fiscais, essa primeira linha aqui, ó, número da parcela inicial que será iniciada a apropriação do crédito do ICMS no SIAP. Eu não posso deixar 1, porque essa parcela não é 1, eu só estou implantando um saldo inicial, entende-se que esse bem já foi apropriado em meses anteriores, ele já teve a apropriação. Então, eu tenho que vir aqui e preencher o número da parcela. Então, vou colocar uma informação fictícia aqui para o sistema entender que ele vai começar com esse bem a partir dessa parcela aqui, 40. Se a gente observar, ó, o sistema ele já até mudou a posição que ele está aqui em relação à apropriação. Ele vai dar continuidade aqui a partir dessa parcela que eu cadastrei aqui. Então, o outro bem que é aquisição, esse bem aqui que eu comprei no período, ele traz a primeira parcela da apropriação. Esse que eu estou implantando, ele já vai dar continuidade lá a partir da parcela 40, para que vocês tenham esse controle, tá? Então, esse bem, ele já está finalizando aqui o processo. A questão aqui em cima do cálculo, tá? Do fator da apropriação, não muda. Então, essa parte aqui não vai mudar em relação a bens novos ou implantação de saldo. Ele vai fazer ele vai levar em consideração o mesmo cálculo. O valor do ICMS dividido pela quantidade de parcelas, vai achar a parcela passível de apropriação e sobre essa parcela ele vai aplicar quanto que eu vou poder me apropriar do SIAP. Aqui na parte superior, ele já traz o valor acumulado. Então, ele já somou os 562 mais os 56, então ele trouxe aqui o valor acumulado e ele vai levar em consideração o cálculo do fator sobre o total de todos os bens que vocês têm aqui na tela. Mas aqui, conforme cada bem que você selecionar, vocês conseguem visualizar o valor deles individualmente. Fiz os cadastros no sistema, preenchi tudo que eu precisava. Agora é só gerar o arquivo do SPED. Vou gerar o arquivo. O meu bloco G referente ao SIAP já está selecionado, eu vou manter. Aqui o sistema gerou para a gente o arquivo. Então, se a gente observar aqui, ó, ele gerou os blocos relacionados ao SIAP. Então, o G110 é o cálculo da apropriação. O G125 são os bens lá na tela do SIAP. O G130 é a nota fiscal. E o G140 é os dados da aquisição, desculpa, é o item da nota. Agora eu posso vir aqui e validar o arquivo. Então, aqui ele deu um erro. Aqui ele deu erro para mim, porque eu não incluí alguns itens, tá? Um erro que é comum acontecer, e eu acabei não conseguindo simular aqui para vocês, porque vai muito da questão das importações que vocês fazem, tá? Mas um erro que é muito comum acontecer é de duplicidade nesse registro G125. Então, como eu falei, o G125 corresponde ao item do SIAP, a essa tela aqui. Então, o registro G125 corresponde a essa informação. E, às vezes, acontece de dar duplicidade aqui no item. Só que vocês já vieram aqui e não tem item duplicado. Então,
só tem um item cadastrado uma vez cada um deles. Em que situação que acontece essa duplicidade, tá? Como eu falei, eu não consegui simular para vocês, porque isso está muito relacionado às importações que vocês fazem, mas essa situação vai acontecer quando aqui em tabelas da empresa, aqui em fornecedores e clientes, tiver cadastro sem CNPJ. Então, dependendo do arquivo que vocês importam, arquivo do SPED, nota fiscal, aqui na tabela de fornecedor e cliente, cria registro sem CNPJ. Eu não consigo incluir. Se eu vier aqui tentar incluir um fornecedor, um cliente de teste sem CNPJ, o Cuca não deixa. Mas, dependendo da importação que faz, de como está a informação no arquivo, acaba importando sem o CNPJ. Então, quando tiver cadastro aqui sem CNPJ, o sistema ele se perde e acaba duplicando o item do SIAP. Ou também, quando aqui na tabela de fornecedor e cliente, por algum motivo tiver fornecedor duplicado, tiver o mesmo fornecedor cadastrado com o mesmo CNPJ 2 vezes no mesmo período. Porque às vezes eu posso ter o fornecedor em períodos diferentes. Então, eu tenho de janeiro até março, de abril até dezembro. São períodos diferentes, não vai dar inconsistência. Mas se por algum motivo criou aqui com o mesmo período, o mesmo CNPJ, também duplica o item do SIAP. Então, esse erro é muito comum acontecer, mas infelizmente eu não consegui simular essa situação para demonstrar para vocês com a crítica, tá? Porque eu não consigo cadastrar na tabela sem o CNPJ. Mas eu quis só abrir essa ressalva para que vocês pudessem ter esse conhecimento. Então, quando eu estiver validando o arquivo, se der algum erro relacionado a essa situação, tá, de duplicidade, a primeira coisa que a gente vai levar em consideração e precisa conferir é a tabela de fornecedor e cliente. Então, em relação ao nosso treinamento, a parte de escrituração do SIAP, de como que o sistema trabalha, de como vai ser as funções, são essas as informações. E até breve, pessoal. Tenham um bom dia, uma boa semana. Até o próximo. Tchau, tchau.